Shalom, me chamo Cristina e hoje nós vamos conversar sobre o livro de Atos. O testemunho de Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. No capítulo 6 de Atos, nós vimos que a multidão de discípulos levantou dentre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria para cuidar da assistência social da igreja. E dentre esses homens foi levantado Estevão, um homem que foi fiel a Deus, tanto em sua vida quanto em sua morte. Ele se tornou um protomártir. O que é um protomártir? Ele foi o primeiro mártir do cristianismo, em razão não só do modo exemplar como viveu, mas também como morreu mantendo sua fidelidade a Cristo. Em um contexto de oposição, Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, porque ele era cheio da graça e poder. Suas obras eram irrefutáveis e referendavam sua vida, pois ele falava e fazia. Ele pregava aos ouvidos e aos olhos. Ninguém podia contestar sua vida, nem negar os milagres que Deus operava através dele. Estevão era conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Estevão, como testemunha de Cristo, incomodou o inferno, que se levantou em oposição contra o seu ministério, pois alguns dos seus opositores começaram a discutir com ele, mas não conseguiram vencer os argumentos de Estevão, porque não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. As palavras de Estevão eram irresistíveis, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé, sabedoria, graça e poder. Ele era amado pelo céu, porém odiado pelo inferno. Como não puderam superá-lo na argumentação, tramaram contra ele, como fizeram com Jesus, e subornaram homens covardes que o acusaram de blasfêmia. A acusação contra Estevão foi leviana, mas acabou sendo acolhida pelos membros do Sinédrio. A acusação contra Estevão era dupla, porque o acusavam de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, contra o templo e contra a lei. O autor William Barclay realça 2 coisas especialmente preciosas para os judeus: o templo e a lei. Os judeus entendiam que só no templo podiam oferecer sacrifícios e só ali podiam adorar verdadeiramente a Deus, e que a lei jamais poderia ser mudada. E eles acusavam Estevão de dizer que o templo desapareceria e que a lei nada mais era do que um passo para o evangelho. Essas acusações eram gravíssimas, uma vez que o templo era o lugar santo, símbolo da presença de Deus entre o povo, e a lei era a revelação da vontade de Deus. Então falar contra essa casa de Deus e contra a palavra de Deus era blasfêmia, um pecado sentenciado com a morte. É importante ressaltar que essas mesmas acusações foram feitas contra Jesus, usando também o artifício das falsas testemunhas. Jesus foi condenado pelo pecado de blasfêmia por esse mesmo sinédrio. Os judeus também acusaram Jesus de desrespeitar a lei. Os escribas e fariseus, com muita frequência, acusavam Jesus de violar o sábado. Na verdade, Jesus não foi um transgressor da lei. Ele não veio para violar a lei, mas para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei por nós. Ele morreu por nós. Ele tornou-se o sacerdote e o sacrifício. Nele somos aceitos por Deus. Sendo assim, Jesus é o substituto do templo e o cumprimento da lei. Estevão não blasfemava contra o templo nem contra a lei. Ao contrário, ele estava alinhado com a mesma interpretação de Jesus. E Hernandes Dias Lopes observa que a luz da verdade cegou os olhos dos membros do Sinédrio, em vez de lhes clarear a mente. Que a oposição desceu da teologia para a violência e que essa mesma ordem de acontecimentos se repetiu muitas e muitas vezes. Diante da fúria dos acusadores, Estevão se manteve sereno e sua paz ressaltava o ódio nos olhos do Sinédrio, que não compreendiam como ele poderia estar agindo dessa forma diante do caos que estava vivendo, prestes a morrer. Com sua conduta, Estevão nos ensina que uma pessoa que fica perto de Deus reflete a sua glória como resultado de estar na sua presença. O testemunho de Estevão nos mostra que é possível viver uma vida como Jesus e fazer discípulos, mantendo-se fiel e obediente aos princípios da palavra, se conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos mantém firmes e posicionados. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de conhecer um pouco da vida de Estevão, que foi uma testemunha fiel do Senhor. Estevão se manteve de pé, ele se manteve posicionado, ele se manteve firme, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, conduzindo ele, porque ele era cheio da palavra de Deus. Senhor, então nos ensina, Senhor, nesse tempo, a viver uma vida firmes, de pé, posicionados, cheios do Espírito Santo de Deus e sendo conduzidos por ele e tendo a palavra como o princípio fundante das nossas atitudes. Muito obrigada por essa oportunidade e é no nome de Jesus que eu te oro agradecendo. Amém.
Vivam a palavra e vivam pela palavra. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.